Justamente entrando nessa parte ali de tratamentos de ceratocone, né, a gente sabe o seguinte, né, quando o paciente descobre precocemente, como quase tudo na medicina, né? Fica muito mais simples e mais seguro acompanhar esse paciente entre as diversas alternativas de tratamento, né? Tanto é que existe, não é também tão raro assim, pacientes que têm ceratocone que não evoluem, como o Glauco acabou de dizer ali, não é um percentual que tem de evoluir apenas. Né? Tem pacientes com ceratocone que não evoluem, que ficam com uma visão satisfatória com óculos, às Sim. vezes precisa fazer outro tipo de tratamento, como lente, mas Uhum. quais seriam as opções diante de todos os tipos e graus de ceratocone, Uhum. de tratamento cirúrgico, Claro. principalmente? O ceratocone é uma doença assim que até o entendimento dela e os tratamentos avançaram muito ao longo dos últimos 20 anos. Então a gente mudou bastante a abordagem, né? Então a gente tem até novos fluxogramas de definir o que a gente pode fazer. Antigamente, só para ficar mais claro, a gente simplesmente não tinha nada para estabilizar, né? A gente só olhava o ceratocone evoluir, quando dava para usar óculos, usava óculos, quando não dava para usar óculos, usava lente de contato rígida, né? Quando não dava para usar lente de contato rígida, indicava o transplante. A gente tinha só essas três opções. Né? Hoje em dia a gente tem o crosslinking, que é como se fosse um bronzeamento da córnea. A gente aplica uma vitamina na córnea chamada riboflavina, que é a vitamina B2, e após a córnea estar encharcada com essa vitamina, a gente aplica um raio ultravioleta, um UVA, que vai fazer uma reação bioquímica chamada ligações covalentes entre as fibras de colágeno e deixar a córnea mais firme, mais resistente. Então, esse procedimento ele é indicado para quando há evolução. Então, ou você diagnosticou a evolução, ou seja, você tem dois exames em momentos diferentes e está vendo que está progredindo, ou daí são protocolos mais recentes que pacientes abaixo de 18 anos, com uma chance de progredir muito grande, você pode indicar o crosslinking sem detectar a progressão. E vou dizer que acima de 35 anos é muito raro a gente fazer o crosslinking, porque a progressão é muito rara, né? Até no protocolo da ANS, do rol de procedimentos, ele exclui pacientes acima de 35 anos, dada a sua baixa probabilidade de progressão. Então, o crosslinking é para estabilizar uma progressão. Se o paciente não tem progressão, não adianta você fazer o crosslinking. Né? O paciente está lá com 30 anos, estável, só que ele tem um pouco de perda de visão. Né? Aí a gente vai ver os mecanismos de restaurar a visão dele. Então, desde o óculos, e o óculos, né, muitos pacientes com ceratocone têm uma visão satisfatória e conseguem ir bem com óculos, né, com miopia, astigmatismo. Às vezes não chega a 100%, mas tem uma visão que ele, né, passa no Detran, tem uma visão funcional. Se o óculos não é satisfatório, a gente pode lançar mão da lente de contato. A lente de contato rígida é aquela que tem o potencial de dar uma qualidade superior ao óculos. A lente de contato gelatinosa, em geral, ela vai dar uma visão mais parecida com a do óculos. Então, até aquele paciente que usa óculos, ele até pode ter uma lente gelatinosa para ele viver no dia a dia. Ele não precisa usar lente rígida caso a visão seja aceitável, né, com a lente gelatinosa. Então, se a visão não é boa, lente rígida. A lente rígida é o que, assim, potencialmente, quando o paciente consegue usar a lente rígida, e a lente rígida, de novo, passou por grandes mudanças, a gente tem hoje lentes super confortáveis, né? É muito raro a gente não conseguir adaptar hoje uma lente rígida num paciente com ceratocone. Na maior parte das vezes é possível adaptar. A lente rígida, ela por ser uma superfície, né, dura, né, entre aspas, não importa o quão irregular a córnea esteja por trás da lente, a lente vai ser a nova superfície óptica, então potencialmente essa seria a melhor visão possível do paciente. A gente sempre orienta que nenhum outro tratamento tem o potencial de enxergar tão bem quanto uma lente rígida. Porém, não são todos os pacientes que toleram a lente rígida, né? Melhorou muito, mas ainda assim a gente tem aqueles pacientes que têm dificuldade depois de 2 a 3 horas, começa a ter desconforto, né? Não se adaptam na rotina, né? Tem que ter aquele cuidado de todo dia estar tirando as lentes, lavando, cuidando. Então, quando a lente não é uma opção, né?
o paciente testou a lente não ficou boa, aí a gente pode partir para os tratamentos cirúrgicos, em que a gente tem hoje o anel intraestromal, o anel de Ferrara, né, que no Brasil foi popularizada pelo Paulo Ferrara, que é um oftalmo que ainda está atuante em Minas Gerais, em que a gente consegue daí, num procedimento minimamente invasivo, com anestesia de colírio, né, a gente coloca um segmento no meio da córnea. Esse segmento reduz a distorção da córnea e melhora a qualidade de visão. Então, o anel é um procedimento, de novo, 2, 3 dias depois a pessoa está trabalhando, então a gente não entra dentro do olho, os riscos são realmente muito menores, né, num procedimento de anel intraestromal. Ele é um procedimento reversível, então se eu tiver algum tipo de problema, a pessoa achar que não ficou legal o anel, a gente pode remover ele, volta a ser como estava antes, né? E quando assim, não tem condição do anel, um ceratocone muito avançado, ou já tentou o anel e ainda não teve a qualidade adequada, a gente sempre pode lançar a mão do transplante de córnea, que também avançou muito ao longo dos últimos anos. A gente tem hoje os transplantes lamelares, o transplante lamelar anterior, chamado DALC, em que a gente preserva a última camada da córnea, o endotélio, e reduz o risco de rejeição. E que vai muito bem. Dentre todos os transplantes, o transplante de córnea é o que tem maior taxa de sucesso, né, em qualquer transplante de órgão. Por a córnea não ter vasos, a chance de rejeição, a chance de problemas ela é muito menor. Os pacientes, em geral, não precisam usar imunossupressores sistêmicos como eles precisam usar quando tem algum outro tipo de transplante, né? Então, vai muito bem, né? A taxa de sucesso é acima de 90% em 10 anos, em termos de transparência de córnea, porém, é claro que é um tratamento, né, que não é reversível, é mais invasivo, né? Existem riscos, sim, de perda de visão, né? Então, quando a gente consegue evitar o transplante com os tratamentos menos invasivos, é excelente. Quando eles não são uma opção, né, o transplante funciona muito bem e tem o seu papel ainda muito relevante no tratamento da doença. Mas transplante mesmo, só voltando, normalmente menos de 10%. Entre 5 a 10% dos pacientes com ceratocone vão chegar no estágio para transplante, né? Mais de 90% dos casos de ceratocone a gente consegue tratar com os outros tratamentos. Legal, legal.